Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que nós amamos muito. Números do mercado cervejeiro. Hoje o papo é sobre o Anuário da Cerveja 2023, recém-liberado pelo MAPA, o Ministério de Agricultura e Pecuária, e estamos com dois pesos pesados do Ministério. Vitor Oliveira, engenheiro agrônomo, auditor fiscal federal agropecuário, desde 2014 e atualmente exercendo a coordenação geral de vinhos e bebidas. E Eduardo Marcuso, geógrafo, mestre em sustentabilidade, doutor em geografia, sommelier de cerveja, cervejeiro caseiro, não sei se ele continua, mas consultor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cerveja e pai do MAPA. Ele que inventou esse Paranauê aí em algum momento. Que isso. Vitor, Eduardo, deem um alô pra galera conhecer a sua voz. Vamos começar com o Vitor, depois o Eduardo dá um alôzinho aí pra galera conhecer a voz de vocês. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar mais uma vez aí sobre o Anuário da Cerveja. Será um prazer compartilhar com todo mundo aí os dados do setor cervejeiro brasileiro. Ih. E aí, pessoal, prazer estar aqui de novo. Obrigado aí, pessoal do Surra. Tamo junto aí com o Vitor pra gente bater esse papo aí. Vocês não fazem ideia da alegria que tê-los juntos aqui para falar sobre esse montão de números. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar, já que é tanto número, né? O regra de 3 dos bares. Porque assim, eu sei qual bar vou, eu sei que horas eu vou entrar, eu sei o que eu vou beber, mas eu nunca sei que horas que eu vou sair. Tem que calcular. Isso aí a gente tem que fazer ali a regra. Ai. Falando em beber, a gente costuma beber enquanto a gente bate esse papo. Vitor, você primeiro vai beber alguma coisa? Então, eu não vou poder, acabei de chegar no ambiente de trabalho aqui, mas na saída, com certeza. Isso aí. E você, Eduardo? Bom, eu não tô dentro do ministério, então eu tô com a minha cervejinha aqui. Isso aí. Boa. Tô em casa, acabou o expediente pra mim. Então, tô tomando uma Neipa aqui, uma Neipa unicórnio ali da CBCA. Muito boa cerveja. Legal. E tamo junto. E você, Lud? Eu tô com o combo Coca Zero e água, que é fazendo muito bem pro meu organismo, né? Tudo é um equilíbrio, um pouco de droga e um pouco de salada. E você, quando você botou regra de 3 dos bares, eu pensei, mestre dos magos, não sei porquê. Então eu vou te chamar de mestre dos magos. Tá bom. E você, mestre dos magos de 3 dos bares, tá bebendo o quê? Cara, eu vou beber uma cerveja que você tem que provar, Lud. É? Eu bebi, a primeira vez que eu bebi essa cerveja, eu falei, gente, a Lud vai amar essa cerveja. Vai quebrar a banca dela e ela vai passar a beber constantemente. Eu vou beber uma que eu não sei pronunciar direito, não. Parece que é Lagunitas. Pera aí. Sabe, é certeza de que é a sua cara essa cerveja, que você vai gostar, que você vai se habituar. É certeza, né? Tá certo. É isso. Você acha que tem chance de acertar? Talvez tenha. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Mas, Lud, vamos lá então. Agora que é certo que eu vou te mandar umas lagunitas para te apresentar. Vamos lá. Para começar, né, eu acho que a gente tem que abrir pelo o que as informações do Anuário do MAPA ajudam a entender isso. A construção de políticas públicas.
Por favor, Marcuso, se você puder começar. Um de cada vez, né? Calma, um de cada vez. Eu posso começar aqui. Bom, eu acho que o anuário ele vai trazendo, ele vai sedimentando a informação, né? Se a gente pensar lá em 2016, não tinha nenhum dado assim, oficial, publicado pelo mapa, você tinha estimativas do mercado e tal. Então, conforme a gente vai publicando e melhorando os dados, isso vai dando subsídio para que não só o governo federal, mas os governos estaduais tomem decisões a partir de dados, porque a política pública ela tem que ser feita a partir de evidências, né? Você não pode imaginar uma situação e criar uma coisa a partir de uma ideia apenas, de uma vontade, né? Uhum. Existe a discricionalidade do poder público, mas ela tem que ser baseada em fatos, né, em dados. Então isso vai trazendo uma base para a gente poder falar sobre cerveja, os diferentes aspectos espaciais de produção. Isso vai trazendo subsídio para a gente avançar nas políticas públicas, que não é fácil fazer, não é um processo simples. Então, quanto mais a gente tiver, melhor. Uhum. Exato, assim, desse ponto de vista até da distribuição geográfica, né? Quando a gente fala sobre a quantidade de estabelecimentos, os locais onde eles estão localizados, né? Dentro de um mapa de calor ali, a região sul, região nordeste, região sudeste, norte, centro-oeste, os estados também, né? Individualizados. Além disso, você também tem ali a questão da média de quantos produtos registrados por estabelecimento em cada local desse. Então, dentro do ponto de vista, aqui eu estou dentro da estrutura do Ministério da Agricultura, na Secretaria de Defesa Agropecuária, e o Eduardo Marcuso na Secretaria de Política Agrícola, né? Dentro da Defesa Agropecuária, até no próprio gerenciamento de risco que a gente faz nas nossas atividades de fiscalização, os números do anuário traz subsídio, né? É uma variável que é considerada dentro desse gerenciamento de risco, né? A distribuição geográfica dos produtos, as características das cervejarias que estão em cada local, abrangência de comercialização. Isso já é uma política pública no sentido de também eficiência do uso dos recursos na hora de programar as atividades de fiscalização. E no próprio evento de lançamento do anuário, a gente via as próprias associações do setor com esse interesse pelos números para poder levar a pauta deles a outros entes, né, do governo federal para buscar ali algumas questões que são sensíveis para o próprio setor e que vai estimular o governo em outras instâncias também nessa formulação de política pública para o setor. Então, acho que, como o Marcos falou, você partir de informações estruturadas que te dê esse direcionamento, né, de para onde você pode seguir, para onde você pode buscar uma alteração de legislação, uma alteração de perspectiva, é sempre interessante. E o anuário contribui, né? Uma informação que traz mais clareza, né, de como definir essas situações, essas questões. Perfeito. Perfeito. A gente é muito fã de número. Nessa brincadeira de ser muito fã de número, a gente inventou a única ou a primeira pesquisa de consumo do Brasil. Então, a gente acha que é muito importante o número, sabe? Então, o anuário tem uma relevância bizarra. Por isso que a gente, todo ano, quer inventar uma pergunta nova para vocês responderem, um dado que não tá lá. A gente quer sempre inventar, porque a gente quer mais. Então, assim, a gente acredita que é importante pra gente entender melhor o trabalho do anuário, que vocês expliquem pra gente quais foram os critérios usados pro tratamento dos dados apresentados. Porque não é tipo, eu peguei e tirei esse dado aqui, ó, de Missuvaquito, querido. Não foi. Vocês têm toda uma escala de lugares que vocês acessam pra poder trabalhar com esses dados e casar esses dados e combinar esses dados. Então, conta pra gente, Vitor. Eu acho que você que tá nessa linhona de frente vai ter essa resposta na ponta da língua. Vamos lá. Bom, a gente traz uma gama de números de diferentes informações. Quanto ao número de registro, né, vamos pôr, de estabelecimento de produto, isso é uma base de dados do próprio Ministério da Agricultura. Todo estabelecimento, toda cervejaria, para funcionar, precisa ter o registro do Ministério da Agricultura. Então, a gente tem essa informação dentro da nossa própria base de dados nos sistemas aqui que a gente utiliza para gerenciamento desse registro. Então, dali a gente consegue tirar o número de estabelecimentos, né, registrados, que chegou naquele número de 1.847 estabelecimentos, a localização deles,
como consequência também, o número de registros de produtos, o número de marcas que estão associadas a esses registros de produtos. Então, essas informações todas, o próprio mapa tutela essas informações. E aí, o critério que a gente adota, claro, quando a gente está falando do anuário, tendo como ano de referência 2023, então qualquer registro que foi concedido em janeiro de 24 para frente já não está sendo contabilizado, né? A gente está fazendo o retrato até dezembro de 2023. Tá. Da mesma forma, registro que venceu em 2023, que não foi renovado, registro que foi cancelado ali naquele ano, também não contou. Então, registros válidos em 2023, concedidos ali até 2023, não posteriores, né? E também que não venceram naquele período. Quanto a números relativos à importação e exportação de cerveja, a gente tem a plataforma tanto o Agrostat, dentro do Ministério da Agricultura, como também do MDIC, o Comexstat. Então, a gente consegue fazer buscas ali com a base de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MDIC, para buscar esses números, tanto de volume importado, volume exportado, o valor, né, associado a isso, em dólar, o número de países para onde esse produto está indo, de onde que a gente mais importa também. E aí, a partir do momento que a gente tem um número, a gente começa a ver o que dá para ser feito com esses números. E aí a gente vai fazendo vários filtros também. Uhum. Quanto à questão do emprego, né, tem o CAGED, o painel lá do Ministério do Trabalho e Emprego, e a gente também busca as informações lá para aquela atividade. Tem um código CNAE de fabricação de cervejas e chopps, então é também uma fonte de um ministério, não o Ministério da Agricultura, mas também um órgão público. E o volume de produção, que foi a novidade desse anuário, o volume nacional de produção, também é uma exigência dentro da normativa que regulamenta a produção de cerveja, né? Os estabelecimentos têm que fazer essa declaração de produção, de forma análoga, mais ou menos, igual a gente faz, né? A declaração do imposto de renda todo ano, os estabelecimentos também precisam fazer essa declaração da produção. E aí, com base nesses dados, a gente também trabalhou eles para apresentar aquela questão relativa ao volume de produção de cerveja. Então, assim, os critérios e as fontes, não sei se eu estou esquecendo de alguma, o Eduardo pode me ajudar, mas eu acho que é basicamente isso. Tá vendo? Eu falei, sei que o Vitor é o dono dos dados, ele sabe tudo, entendeu? Mas é engraçado que, assim, quando a gente vai ficando velho, a gente conta mais história do que traz aqui a explicação, né? Mas quando eu cheguei no mapa, o Vitor tava no Espírito Santo, né, Vitor? Isso. E aí eu cheguei lá para trabalhar com um colega que tá até hoje com o Vitor, né, Marcelo, de Goiânia, provavelmente você tava com ele lá, né? Isso. E ele falou, Marcos, tem aqui um sistema para você cuidar. O sistema é que a gente busca os dados. Então, antes de entrar no mapa, eu estava fazendo meu mestrado, estudando os dados cervejeiros. E aí, quando eu caí no mapa, eu fui cuidar do sistema que cuida dos dados cervejeiros. Eu fiquei doido, né? Uhum. Falei, não, a gente tem que publicar isso aqui. Né? Nossa, eu passei tempo caçando isso aqui e tá aqui, ó. Vamos pôr pra rua, né? Vamos soltar, gerar esse movimento, gerar dúvida, gerar questionamento. E aí, Carlos Miller, um colega nosso, também abraçou a ideia, a gente publicou e foi aumentando, e hoje é o que é, toda essa repercussão e toda essa geração de dados. Então, a gente foi aumentando esse tratamento de dados, aumentando a base de dados. Vamos no Ministério do Trabalho pegar dados do trabalho, vamos no MDIC pegar a exportação, porque são dados públicos federais. Esse é um grande critério que a gente usou. Exato. As associações, elas falam, não, vamos colocar dado de consumo, né? Aí são consultorias privadas, aí a gente, como órgão público, por que usou o dado de X, não usou de Y? Então a gente preferiu ficar somente com os dados públicos federais. Oficiais, né? Oficiais, a gente até está navegando para consolidar isso de maneira mais institucional. A gente já trouxe dados de impostos, esse ano a gente não conseguiu, então a gente vai sempre batalhando para trazer mais, tratar melhor esse dado, oferecer para a comunidade cervejeira e toda a sociedade em geral. Perfeito. Por exemplo, o IBGE, a gente, para fazer aquele cálculo da densidade, né, cervejeira, enfim, aí a gente vai lá, teve censo recente, então isso também ajudou. Aleluia. A gente buscou os dados da população lá do IBGE para poder fazer esse cruzamento de dados. Então a gente busca esses dados oficiais. Oficiais. Estão aí, né, dados públicos federais, exato. Isso. Perfeito. E aí vocês falaram, né, de como é que vocês puxam esses dados para contabilizar ali como vocês citam no próprio relatório, né, estabelecimentos elaboradores de cerveja com registro válido no ano de 2023, né, ou seja, dentro daquela janela de tempo. E aí a gente está falando que são essas empresas que dentro da janela de tempo foram certificadas pelo mapa por 10 anos, né. Vocês também já falaram que quando vence
depois de 2023 ou antes de 2023, não contabilizam, né? Mas é possível que neste grupo existem empresas que estão ativas no mapa, que vão vencer em 2024, por exemplo, porém completamente inativas na vida real. Vocês têm alguma margem de erro para trazer sobre isso? Porque, assim, uma coisa que muito assombra a gente falou muito sobre isso esse ano, foi a quantidade de cervejaria que fechou, né? Foram muitas cervejarias que fecharam. E eu imagino que isso também possa afetar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, possa afetar o relatório desse ano de 2024. E são cervejarias que estão ativas este ano, né? E aí elas vão entrar em 2024, no anuário. Então, o dado ali já está descontado, registros novos por registros cancelados. Uhum. Então, eventualmente, quando a gente apresenta aquele aumento, a gente já está fazendo esse desconto daquelas que fecharam. O que pode acontecer dentro dessa margem de erro colocada o registro está válido no Ministério da Agricultura, mas a empresa deixou de funcionar por qualquer outro motivo, seja econômico, ou enfim, a decisão ali do empreendedor, do cervejeiro, e ele não deu baixa no registro dele no Ministério da Agricultura. Então, é uma situação que pode acontecer, mas eu não diria que é uma situação, não é a regra, talvez seja a exceção dentro desses números. Porque aí, nesse caso, quando o próprio estabelecimento já fechou, já deu baixa no CNPJ, etc., se não dá baixa no registro aqui do mapa, a gente vai verificar isso quando a gente for lá fazer uma fiscalização, por exemplo, né? E aí vai ser detectado, e aí é o próprio mapa que vai dar baixa no registro dele. Então, os números aqui, eles estão refletindo o registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura. Uhum. Já considerando esse abatimento daquelas que fecharam, mais as novas que abriram. Essa percepção, a gente recebeu alguns comentários nesse sentido, de que, mas a gente sente que está fechando muita cervejaria e o anuário ainda demonstra um certo crescimento. Sim. Pode ser, de fato, havendo, né, esse fechamento de estabelecimentos, mas ainda está havendo abertura, então o saldo continua positivo. Continua positivo. E aí, se a gente comparar a taxa de crescimento, ela caiu, né, do ano passado para esse ano. Sim. Vinha de 2 anos ali em torno de 12, 11%, né, de crescimento, esse ano já foi de 6,8%, se eu não me engano. A gente vai falar disso adiante, mas a minha preocupação é que eu sou psicopata, tá, gente? Desculpa, a psicopatia aqui é um traço fortíssimo. A minha preocupação é um pouco isso. O Leandro lembrou muitíssimo bem das cervejarias do Rio Grande do Sul. Se a gente depender do tipo, a cervejaria parou de produzir, porém está com registro ativo, baixou o CNPJ, aí quando o mapa for fazer uma vistoria, ir lá, e aí de fato falar, cervejaria não existe mais. Certamente a gente tá dentro de um desvio de quantidade. Porque é isso, gente, é muita cervejaria que a gente ouve falar fechar. Hoje, por exemplo, hoje, eu ouvi falar de 2. Hoje. É pra aterrorizar o ser humano. E não é cigana, é fábrica. Então, assim, isso é uma coisa, é o tipo de coisa que eu perco sono, porque eu sou psicopata. Então, assim, é um pouco essa coisa do... Eu fico imaginando, tem fiscal suficiente para falar que vocês conseguem fazer uma fiscalização com regularidade? Eu imagino que a resposta é não, mas vocês podem me dizer que sim. Essa área fiscal é do Vitor. Mas, assim, Vitor, só antes de você completar, eu acho que você trouxe bem essa questão de que a porcentagem de crescimento caiu porque as fechadas já estão embutidas nesse salto. Uhum. Mas como a gente já teve na pandemia essa questão de fechamento de fábrica, a gente trouxe no ano de 21, dizendo, olha, abriu, por exemplo, eu peguei aqui só para dar um exemplo, né? O Ceará abriu 3 e fechou 1, quer dizer, então a gente já coloca o 2. Uhum. Mas assim, a gente percebe que a gente vai precisar dar um tratamento melhor para esse lado no ano que vem. E é por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui. Total. Escutar, ouvir, pra gente melhorar. Não sei se você lembra, Lu, quando a gente se conheceu no Festival da Cerveja lá em Blumenau, por meio do Diego, da Coisa Linda, né, Diegão? Sim. Uhum. E aí, não, tem que fazer, não sei o que. Não, mas você tem que ajudar. E a gente ficou meio num debate ali, e hoje a gente tá aqui falando sobre isso, então é importante que a gente seja provocado a trabalhar esses dados, né? Total. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue olhar com mais atenção no ano que vem, mas olha só como é interessante a gente perceber. A gente estava na Câmara Setorial da Cerveja discutindo essa questão do Rio Grande do Sul, a gente está fazendo um grupo de trabalho para ajudar as cervejarias,
Porque tem muitas que falaram, ó, eu perdi tudo aqui, mas eu vou voltar. E tem umas que falaram, eu perdi tudo aqui e não vou voltar. Uhum. E aí, esse cara vai receber ajuda também para sair da atividade de forma digna, né? Sim. Essa é a ideia que foi propagada lá, né? Sim, Perfeito. E os nossos colegas tributaristas falaram assim, olha, ele não consegue dar baixa no CNPJ se ele não cumprir todas as obrigações trabalhistas e de tudo. Então, até a Receita Federal tem um número diferente da realidade. Entendi. Então, quer dizer, o cara parou de produzir cerveja, mas o CNPJ dele é ativo. Por quê? Ele tem obrigações. Ele tem passivos ali. Ele tem passivos. Então, o setor público sempre vai estar atrás da realidade. Sempre vai estar atrás do mercado. A gente procura, no máximo, acompanhar essas mudanças. Uhum. E essa questão das cervejarias fechadas é uma delas. Mas a gente sempre vai estar atrás. Quando a gente editar o novo decreto da área vegetal no Ministério da Agricultura, hoje, amanhã ele já está ultrapassado. Uhum. A norma ela já nasce ultrapassada. Então, essa é uma característica inata do Serviço Federal e todo o Estado. Mas então tem essas questões, o mapa está atrás, a Receita Federal também está atrás, e quem está perto? Vocês que são o mercado. Uhum. Por isso que é importante a gente estar aqui para a gente acompanhar. Então vamos no ano que vem a gente melhora. E assim a gente vai um ajudando o outro. Tá. Faz sentido. O cara é mediatrinizado. Não, eu ia até dizer do ponto de vista da primeira pergunta sobre as políticas públicas, né? Porque se mostrar o fechamento de empresas de forma expressa, né, no documento, não só o saldo, mas você quantificar quantas que fecharam e quantas que abriram, e aí o saldo vai ser só uma consequência. Se isso é um dado interessante, né, se isso é um dado que vai trazer uma informação que o próprio setor precisa, isso já passa a ser um critério para que a gente inclua no anuário. Sim. Eu me lembro que no ano passado a gente tangenciou esse assunto na nossa conversa sobre o anuário do ano passado. Dentro da demanda de informações novas que vinham para esse anuário, né, a gente não chegou a materializar essa parte, mas é algo que já está no nosso radar também. Eu acho que tem um ponto, talvez, para ajudar a trazer essa visibilidade, porque assim, quando a gente estuda dados, é importante entender todo o universo de corte daqueles dados, né? Então, o tempo, o público, entender tudo isso para saber, para você não criar dados que não sejam reais, em cima de informação concreta. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o relatório, o anuário publicado esse ano, foi sobre 2023, ou seja, ativos e inativados antes de 2023, tal, parará. Então isso é um dado concreto, ele não é mentira, ele não é falso, tal. Eu acho que o ponto aqui está em duas informações que podem ser complementares, que é uma elasticidade do mercado, que seria algo como se fosse um percentual de debandada, que é um pouco o que o Vitor comentou agora há pouco, né? Então, assim, mas por ano vem se desligando tanto, então a gente sabe que esse mercado sofre ali, por mais que esteja no positivo, mas ele sofre tantos por cento de perda anual. Porque isso ajuda a gente a fazer uma projeção. Óbvio, né? O que aconteceu com o Rio Grande do Sul é fora da curva, é uma exceção, e isso a gente só vai ter o retrato disso oficialmente em 2025. 2025 não, né? No anuário de 2025. Mas o que eu estou dizendo é, esse dado pode nos ajudar dentro de um cenário regular a entender qual é ali uma elasticidade, uma perda normal daquele mercado para saber se está acentuando, se está suavizando ou se está dentro de um ritmo estável, sabe assim? Todo ano mesmo, já há 10 anos, se fecha tantas cervejarias. Isso é normal, não entre em pânico, como diria Douglas Adams, sabe? Não entre em pânico tal. Ou gente, olha só, atenção, tá fechando muito negócio aqui. Eu só ia acrescentar um negócio pra gente poder partir pra densidade, que é um negócio que eu achei muito interessante esse ano. Nesse anuário, vocês apresentaram o volume de produção. Para apresentar o volume de produção, rolou uma necessária autodeclaração de produção, correto? Novamente, tirando informações de Mitsubaquito. Quem não declarou até o dia 31 de janeiro, pode não ser 100% verdadeiro, mas estima que essa pessoa não está produzindo mais. É um meio falso, um meio verdadeiro? Eu tô pirando? Porque talvez pudesse ser uma régua do tipo, olha, tem 1.800, eu não sei o número de cabeça, que eu não decorei ainda. Faz de conta, 1.847 cervejarias. Mas dessas 1.847, 1.739 apenas apresentaram a declaração de volume. As outras não, as outras 100 e pouca não. Então será que é correto afirmar que tem 1.800 e pouco ou tem 1.700? Entendeu? Eu não sei se essa informação... Eu posso estar falando de uma coisa que tem cara de lógica,
tem nariz de porco, tem rabo de porco, mas não é porco. Mas aí, assim, ó, eu acho que isso é muito do que o Eduardo acabou de falar, porque assim, ó, a mesma coisa é dizer sobre as cervejarias, elas têm obrigação de ter o registro no mapa. Uhum. Agora, esse número, ele é um número de estabelecimentos registrados. Uhum. Pode ter mais cervejarias do que 1847 que não cumpriram com a obrigação de estar com o registro no mapa, então está funcionando de uma forma irregular. A legislação o obriga, mas a gente vai detectar no dia a dia, na rotina de fiscalização. A mesma coisa quanto à declaração de produção. A declaração de produção é uma obrigação do setor que está regulado. A legislação requer isso. Então, ele tem essa obrigação de fazer. Entendi. A declaração. Então, o dado que a gente tira dali tem como origem essa obrigação legal. Agora, a gente sempre vai ter, dentro dessa perspectiva, essa flexibilidade, né? Essa elasticidade. Mas teve alguém que não declarou, então aquele dado ele vai estar um pouco distante do real, cravado, né? 100% certo ali, porque você tem essa margem aquela cervejaria que perdeu um prazo e não fez a declaração, aquela cervejaria que deveria estar registrada e está funcionando de forma irregular e só vai se registrar quando motivada pela fiscalização. Então, essa flexibilidade de dado ela vai existir. Entendi. Só que ela, em muitos casos, ela se torna incalculável, né? Margem de erro não ponderada. É, uma margem de erro não ponderada. E mesmo dentro daquelas que declararam a produção, eventualmente pode ter uma declaração ali que se deu de forma equivocada, até por um erro de digitação, esqueceu de pôr um 0, entendeu? Porque é declaração. Claro que na fiscalização, nas auditorias, a gente vai confrontar esses números e vai se chegar. Só que isso leva um tempo para se chegar, né? Então, esses dados são os declarados. Eu volto naquela questão do exemplo da declaração do imposto de renda. A gente faz a declaração, você pode cair na malha fina ou não. E, eventualmente, aquele dado é o oficial, ainda que ele não esteja totalmente aderido à realidade, mas é o dado oficial. Então, esses gargalos, eu acho que são gargalos que são difíceis da gente escapar deles. Sim. Eu acho que assim, agora que vocês falaram da fiscalização, eu queria um dado fofoquinha. Tipo, de 1000 fiscalizações do ano, X% resultaram em cervejarias que não estavam mais funcionando. Fofoquinha, Brasil, fofoquinha, a gente ia adorar saber isso. Mas enfim, vamos pra pergunta que não é de fofoca que é feita a comunicação. Eu acho que uma das coisas que eu achei bem legal foi esse cálculo de densidade cervejeira. Então eu queria que Vitor e Eduardo explicassem pra gente um pouco do que é o cálculo de densidade, né? Explicar a importância dela para que os nossos ouvintes possam entender. E aí a gente volta a tocar no assunto de política pública, né? Especificamente pro mercado cervejeiro com a densidade. Assim, se a gente puder dar exemplos pra galera poder tangibilizar o que isso significa, seria muito legal. O cálculo em si que a gente utiliza é o número de estabelecimentos por habitante. E aí a gente fez esse cálculo da densidade tanto em âmbito nacional, né? Então, quantos estabelecimentos a gente tem? 1.847, frente à população brasileira do IBGE. E aí a gente chega lá que para cada 109 mil habitantes, 952, tem uma cervejaria registrada no mapa. Então, aí a gente tem o número de estabelecimentos pela população. Da mesma forma que feita em âmbito nacional, a gente também fez por estado e por município. E aí, uma conclusão que se pode tirar, claro que tem outras variáveis nisso, mas assim, quando a gente percebe a densidade mais alta é no Rio Grande do Sul, então tem mais cervejarias para uma quantidade menor de habitantes. Depois, quando a gente cruza esses dados com aqueles de produção, a gente também percebe que no Sul tem um volume de produção declarado pequeno frente ao número de estabelecimentos. Então, são mais estabelecimentos com produção menor. São pequenos estabelecimentos, na escala de produção menor para cada um. Então, a gente vai conseguindo enxergar ali como que é a realidade de produção também daquelas locais, a diferença. Quando a gente cruza o número de estabelecimentos, isso é um dado que o anuário mostra de forma bem destacada, o número de estabelecimentos registrados no Sul e no Nordeste,
e depois a produção de Sul e do Nordeste. E esses dados, quando você cruza eles, você percebe que a escala de produção do Nordeste é completamente diferente daquela do Sul. E também isso se reflete na densidade cervejeira. Quando você olha aquela do Sul com a do Nordeste. Então, são informações de forma sucinta isso, é o número de estabelecimentos pelo habitante, né, daquele estado, região, cidade. E o histórico de quando começou isso e a lógica, o Eduardo foi quem começou com esse dado, e se eu não me engano, como inspiração, uma publicação dos Estados Unidos, né, da Associação de Cervejeiros lá dos Estados Unidos. Perfeito. Tá vendo? Eu fico contando história. O Vitor tem os dados e eu fico contando histórias aqui. Parece que eu tô ficando aqueles tio velho, né? Que fica, no meu tempo. Imagina, até parece. E vocês estão ouvindo o Marcuso falando isso, imaginando que o Marcuso tem 184 anos, né? Tu tem quantos anos, Marcuso? Eu tenho 38. Sim, Leandro. Deixa a criança falar. Vai lá, Millennium. É praticamente um Millennium. O pessoal fala, não, você tem 38, mas você parece mais jovem. Mas minha cabeça é de 58, então vamos devagar que os neurônios já queimou um pouquinho aqui. Mas assim, por essa minha questão acadêmica, né, ter estudado isso, eu acompanho o mercado cervejeiro há 15 anos aí, assim, publicando artigo científico e tal, tentando buscar alguma base. Por isso que quando eu cheguei no mapa, eu falei, nossa, isso aqui precisa ir pra rua para mais gente poder construir pesquisa acadêmica em cima disso e transformar dados em conhecimento, né, informação. Acho que é um grande serviço que a gente presta para a sociedade. Foi a publicação do Brewers Association. Até a gente encontrou um representante, ele deu uma palestra lá na Brasil Brau, ele colocou os dados deles, colocou os dados nossos. Mas a Brewers Association é uma associação dos Estados Unidos, né? Ela traz dados dos seus associados e uma pesquisa de mercado. Né? Então ela não tem regramentos de política de dados, não tem, ela é uma associação, ela tem fins associativos e mais ligado ao privado, né? A gente é um órgão público, né? Então a gente tenta buscar coisas que ajudem a como a gente está conversando aqui, sobre política pública, fiscalização, as competências atribuídas ao mapa. Então lá tem essa questão da densidade de cervejaria. O Anuário já teve uma questão de cervejarias por quilômetros quadrados, então quer dizer, e é a mesma coisa, né? No Rio Grande do Sul você vai ter que andar menos para achar uma cervejaria, e uma cervejaria vai abastecer menos pessoas. No Nordeste tem menos cervejarias. Para você encontrar fisicamente uma cervejaria, você vai ter que andar mais proporcionalmente à população, só que ela vai produzir muito mais. Então essa relação muda. Mas foi isso, foi inspirado nisso para a gente ir tateando e entendendo como é que isso se espalha, né? O mapa de calor também foi uma coisa que a gente trouxe para mostrar que esse vazio populacional que a gente tem no norte, ele é um vazio de cervejarias, porque as cervejarias vão atender as pessoas, né? Então, em São Paulo, você tem 40 milhões de pessoas. Então, você vai ter uma cervejaria em São Paulo, natural. Então, você espacializar isso, ele vai trazendo subsídios para a gente entender e fazer política, né? A gente está tendo discussões aí sobre, em São Paulo, reduzir impostos estaduais, principalmente ICMS, né? E Santa Catarina já fez, o Rio Grande do Sul já fez, o Paraná acho que já fez. Por quê? Eles têm dados, tem que mostrar. Olha, se eu reduzir esse imposto, eu tenho tantas cervejarias, eu abasteço tanta gente, que mesmo reduzindo esse imposto, eu consigo aumentar a escala, porque você vai beneficiar e vai aumentar. Então, assim, você só consegue fazer essa discussão se você tiver dados. Então, essa densidade cervejeira é mais uma dessas coisas que a gente faz para tentar alcançar a realidade, que ela é rápida. Perfeito. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria perguntar aqui, eu acho que o Vitor talvez tenha essa informação de integração de dados um pouco melhor para me trazer, que você falando, Marcos, me fez pensar numa coisa. Essa densidade demográfica que mostra, né, esse valor, poderia ser utilizado para poder trazer para a gente até uma percepção de regiões ou um mapa de calor de áreas que têm consumos muito além do moderado ou além do moderado, que pudesse ser usado, por exemplo, o SUS, para poder tratar de completamente fora da pauta, deu um chute.
longeaço. Mas eu tô pensando assim, esse é um dado que poderia alimentar essa área, vocês veem riqueza nesse dado, a cara da Lud de cara, tu viajou legal. Não, eu acho que é interessante, porque assim, a partir do momento que a gente vai levantando os dados, a gente começa a ter esse horizonte de para onde que a gente pode ir, né? Então esse é um caminho, né? Uhum. O que falta nesse sentido é o dado do consumo. Aqui a gente está falando do dado da produção, mas não necessariamente Sim. o que está produzido ali está sendo consumido ali. A gente não tem esse dado de consumo. Sim. Mas na hipótese de se ter, eu acho que seria válido sim, né? Daria um direcionamento dentro dessa questão de que a política pública tem que ser baseada em informações para subsidiá-la. Uhum. Seria uma informação que sem dúvida seria válida. Perfeito. Então a nossa pesquisa é muito importante, Luiz. Vamos continuar aqui esse papo. A gente já falou um pouco desse dado que eu vou trazer agora, que foi a taxa de crescimento das cervejarias registradas em 2023. Foi um dado que apontou 6,8. E esse dado é o menor dos últimos 18 anos. Fez maioridade agora. Assim, antes dele, pior do que ele só foi em 2001 com 2,5 e em 2005 com 4,8. Óbvio, né? A gente estava vivendo épocas cervejeiras e econômicas diferentes. O Brasil ainda não estava com esse momento do mercado cervejeiro. E como é que vocês percebem esses ciclos? Esse é uma análise que a gente não coloca dentro do anuário. Se a gente for ver lá, a gente fala, ó, a gente faz aquele comentarista do jogo, né? Ah, a bola saiu, chutou na trave. A gente não tem essa competência, a gente nem pode ficar fazendo análise de mercado, porque a gente regula o mercado. Perfeito. É um terreno que a gente não pode invadir. Mas assim, num bate-papo aqui, a gente pode pensar e falar. Você pega 2005, por exemplo, o Brasil talvez vivesse questões econômicas até melhores que hoje. Não no cenário cervejeiro, que estava ainda engatinhando. Então, aí entra outros aspectos que é muito difícil da gente capturar, que é a expansão da cultura cervejeira. Em 2005, quem sabia que era uma IPA, uma Weiss? E hoje, depois de 20 anos... muito mais gente sabe. Então, assim, essas situações de cenas cervejeiras mudam muito, né? E a economia, o poder de compra aumentou, diminuiu, a economia está maior? Tá muito maior, né? O PIB cresceu e tudo, mas distribuiu. Essas são questões que, assim, eu abordei muito, né, na minha tese de doutorado, tudo, mas que no anuário a gente não invade. Aqui a gente poderia falar um pouco mais, mas no documento a gente nem entra muito nessa. Mas, se eu for falar como pesquisador, aí sim, aí eu começo a falar um monte aqui, a gente vai até amanhã. Mas eu acho que é rico, Marcos, eu entendo. Você não está falando enquanto mapa, você não está escrevendo no anuário, não é isso. Não quero botar você em maus lençóis. Mas aqui a ideia é a gente exatamente exercitar. Porque se houvesse, faz de conta que quando começou lá o anuário em 2016, que você falou, né? Uhum. Se de 2016 em diante houvesse uma anotação, mesmo que fosse interna, o Brasil tá assim assado, papapá, teve... A gente ia conseguir ter um raio-x daquele momento para ver se faz sentido. O país está crescendo e a cerveja está crescendo, o país está em recessão, a cerveja está em recessão. Porque hoje... Como a gente tá olhando isso com mais calma, como a gente fez esse papo ano passado, como a gente, se tudo correr bem, vai fazer esse papo ano que vem, a gente vai poder falar, pô, a pandemia foi assim assado. Olha a zebra que tá dando, a gente vendo esse reflexo 2, 3 anos depois. Sim. O Rio Grande do Sul aconteceu uma catástrofe bizarra. Daqui a 2 anos a gente vai ver, ó, das 43 que tinham, apenas 20 ficaram de pé. Isso significou a densidade reduzir. Então, assim, historicamente falando, era importante, sem juízo de valor do funcionário do mapa. Não tô falando pra você imprimir no mapa lá, não. Mas tô falando pra você chegar aqui e dar o seu pitaco de pesquisador aqui, o Vitor também. Mas então, ó, veja, eu acho que talvez exista uma informação que esteja escondida nesse número percentual, que é o crescimento absoluto. E se vocês compararem o anuário, essa última versão com a versão anterior, a anterior a gente não trazia o crescimento absoluto, e a gente fez questão de incluir agora. Por quê? Naturalmente, quando você está num universo de 1.729 estabelecimentos, que eram os números de 2022, você já tem aí
saturado, um crescimento ano após ano, que quando você vai fazer esse crescimento relativo, você vai ter um percentual menor, porque você está com um universo maior. Sim, sim. Mas em números absolutos, quando você vê o crescimento de estabelecimentos em números absolutos, ele é o 8º da série histórica. Então, de 2000 para 2023, enquanto em percentual ele ganha, né, só de 2, aparentemente, 2005 e 2001, mas em números absolutos foram 118 novos estabelecimentos e é o 8º maior crescimento dessa série histórica. Então, claro, quando você está num universo maior, percentualmente esse 118 vai parecer menos, mas em números absolutos ele é um crescimento considerável. Sim, faz sentido. É algo que tem que ser ponderado também. Faz sentido, é como se fosse assim, a gente tá perdendo ritmo, mas a gente ainda ganha em volume. E também quando, por exemplo, alguns estados apresentaram lá crescimento de 100%, mas é porque saiu de um estabelecimento para 2. Então, assim, em número absoluto você cresceu um só, mas relativo parece que foi um crescimento enorme. Saiu de 1 para 2, cresceu 100%. Nossa, esse estado aqui tá com uma política que tá interessante, que tá fazendo crescer o setor. Às vezes não. Porque acumulado nessa série histórica, o crescimento chega em 4.517%. Então, eu acho que é natural que o crescimento ano após ano, relativamente, né, esse percentual tenda a ficar um pouco menor, reduzido. E aí, por isso que foi importante trazer o número do crescimento absoluto. Vamos ver, né, no ano que vem, nos anos seguintes, pra gente ver esse comportamento. Perfeito. E assim, só para complementar agora, essa tendência de redução do crescimento, ela foi observada nos Estados Unidos há 20 anos atrás. Que você teve um crescimento, e aí essa saturação que o Vitor falou, né? Quer dizer, precisa de mais cervejaria em São Paulo ou no Mato Grosso? Você precisa de mais cervejaria em Santa Catarina ou na Bahia? Que é essa profundidade da cultura cervejeira, que o Brasil ainda em alguns lugares engatinha. Então, os Estados Unidos viveu esse momento de subiu, cresceu, chegou num patamar, só do quê? De uma mudança de tributação da cerveja artesanal lá na década de 80, 90, se não me engano. Não estou falando aqui da liberação da produção de cerveja caseira nos Estados Unidos. Não é isso. É tributação mesmo. Porque você vai comprar uma cerveja artesanal, você vai pagar R$20 a garrafa, em média, vai. Quem tem essa bala na agulha? O cara com 20, ele compra 10 latas, sei lá, 15 latas. Então, é um bem de consumo não durável, não essencial. E precisa de cerveja para viver. Assim, aquele negócio. O cara tem grana e é muito sensível ao poder de compra do brasileiro. Por exemplo, tá mal, ele compra cerveja boa. Tá ruim, ele reduz. Ele compra uma cerveja mais barata. Se apertar mais, ele compra outra bebida mais barata. Ele vai tomar uma bebida quente, ele vai tomar, né? É que nem carne. A carne, o consumo de carne também vive isso. Pô, quem lembra aqui, 2000, a gente tava voando lá, 2008, 2007, picanha, churrasco, barato, todo mundo com dinheiro, poder de compra alto. Depois que começou a ter crise, 2008 lá, do subprime lá nos Estados Unidos, depois pandemia, agora, quer dizer, o poder de compra foi reduzindo, ou seja, então, essas questões macroeconômicas, como o Lúcio falou, até anotei aqui pra gente pensar, elas influenciam, né, nesse consumo, nesse crescimento. E questão da tributação. Se você reduzir aí o preço da cerveja artesanal, você vai ter essa migração de consumo. Talvez você tenha uma redução. Se pegar dados da Alemanha, a Alemanha vem reduzindo o volume de produção de cerveja faz 40 anos. Está reduzindo. Já produziu 11 bilhões, 12 eu acho. Hoje já está em 8, 7. Por quê? É uma outra transição demográfica. Eles têm mais idosos e adultos do que crianças. O Brasil está no boom demográfico, está acabando nosso boom. Então, existem N fatores que são muito difíceis a gente conseguir amarrar tudo isso. Pô, mas isso que você falou é muito rico, Eduardo. Putz, grila, eu quero fazer um programa com o Eduardo só sobre o boom demográfico. Isso é muito rico. É por isso que eu falo que, mesmo que você não possa escrever no mapa, ali, estar impresso, no anuário, alguma análise disso tem que ser entregue para o mercado, nem que seja na apresentação dos dados no evento que acontece, porque isso é muito importante, inclusive para tipo assim, gente, ó, Vitor falou do negócio mega importante, não vamos pegar só o 6,8%, vamos pensar no absoluto, não vamos pensar nesse, ok, super importante, verdade, olhar só de um estado que tinha 1, foi para 2, cresceu 100%, não significa nada não, vamos devagar com a dor com Santa de Barro. Você falar agora de boom demográfico, redução, cara, isso tudo faz muito sentido, porque assim, é a análise do dado. O gráfico, tô falando para quem constrói pesquisa, a análise do dado vale muito mais do que só o dado. E quando quem tá analisando é tu, velho, aí, filhão. Aí é, porra, fogos. Então, mas aí cai naquele negócio, né? Enquanto o mapa a gente não pode fazer, aí quando o pesquisador
Se sobrar um tempo, a gente faz, né? Porque a gente também tá... Muita coisa, e o Vitor também. Tá certo. A gente não custa provocar, eu tô aqui pra empurrar. Eu sou uma pessoa que empurro. Mas é isso, a gente soltou um monte de coisa aqui. Eu e o Vitor vai soltando, depois vocês vão pegando, catando, amarrando, e uma hora sai alguma coisa. A gente vai. E os números dizem muito aqui também. A gente tá, às vezes eu e Eduardo, que a gente mesmo que foi escrevendo o anuário, a gente já tinha uma visão específica. E às vezes vocês que chegam agora vendo o documento já pronto, batem o olho ali e enxergam uma informação que eventualmente nós não enxergamos quando estava confeccionando. Então, essa é a riqueza de ter tanto número, né? De ter tantos dados. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E a questão de braço, né? E aí eu e o Vitor só. Chega uma hora que não dá, né? Aquele negócio, né? É porque vocês querem ficar com essa sacanagem de ser concursado. Manda o mapa me contratar, que eu adoro dar um pitaco, fazer uma análise. Tá abrindo concurso, agora tá abrindo concurso toda hora. Vamos lá. Ah, não, já não. Olha só a minha cara de que vou passar num concurso federal. Olha só, tu tem mestrado, doutorado e tá pensando em fazer pós-doc. Eu parei no bacharelado. Não, mas nem precisa, nem precisa. No mapa, eles não ligam pra isso, não. Entendi. Bom, vamos caminhar pro negócio que eu acho que é a menina dos olhos. Acho que foi a grande novidade do momento, né? Tipo, se fosse uma pessoa, estaria na capa da Capricho, entendeu? Tipo, galã da capa Capricho, que é a produção anual declarada de mais de 15 bilhões de litros de cerveja. Então, vamos lá. Primeiro, a gente queria saber os desafios para chegar nesse número, qual foi o sanhaço que vocês enfrentaram, né? E aí, eu vou fazer esta provocação porque me faz... Senão eu não durmo, novamente. Psicopata. Vocês acham que era importante estimar quanto desse número se refere às cervejarias de menor porte? Tá, vamos lá. Não. É super pertinente a pergunta. Mas assim, ó, vamos por partes, né? Então, como é que a gente chegou nessa capacidade de gerar informação com esses dados? Esse ano, 2024, foi a primeira vez que a gente teve o uso do sistema no portal Gov.br, o portal de serviços, né, do governo federal, para que fosse feita a declaração anual de produção e estoques. Por exemplo, se a gente pegar o decreto lá 6871 de 2009 já, né, que é o que regulamenta a cerveja, então desde 2009, pelo menos, já existia essa obrigação de se fazer a declaração, e essa declaração era feita, mas não se havia um sistema que a gente pudesse trabalhar essas informações, então a gente recebia a declaração em forma documental, papel. E aí, para você sistematizar isso tudo, de todos os estabelecimentos registrados, era incompatível se gerar informação que precisa para o anuário, né? Essa informação que a gente está dando aqui no anuário. Então, a partir do momento que a gente teve o desenvolvimento desse sistema e ali saiu também uma instrução normativa, uma portaria, né? Que a portaria 615 de 2023, que estabeleceu, né, esse sistema como o meio a ser utilizado para se fazer a declaração. E aí, dentro da própria Câmara Setorial da Cerveja, a gente teve um trabalho ali também para ir além do dado em si de produção, quais informações que poderiam ser somadas a essa produção. E daí que a gente tirou, por exemplo, qual desse percentual, quantos por cento dessa cerveja que é puro malte, quantas que é a cerveja sem álcool, de baixo teor alcoólico. Então foram perguntas que foram sendo somadas, trazidas das discussões da própria Câmara Setorial, de quais dados que seriam importantes para se juntar a essa declaração de produção. Então, o fato da gente ter o sistema e ter personalizado o sistema com essas informações que eram buscadas pelo próprio setor cervejeiro ali nas discussões da Câmara Setorial foi o que propiciou a gente trazer esses dados, da forma como está aqui publicado no anuário. E agora sobre a questão de quantos delas são de pequenas cervejarias, né, de pequenos estabelecimentos. O problema todo aí é a definição do que é a pequena cervejaria, né? Qual que é o critério que a partir dali ela deixa de ser pequena para ser uma média ou para ser uma grande ou que é uma nano. E a gente esbarra nisso e isso é uma característica de cunho legal. Dentro das bebidas que a gente regulamenta aqui no Ministério da Agricultura, a gente tem a polpa de fruta, o suco de fruta, o vinho, e esses três que eu estou citando é justamente por eles terem em lei o conceito, né, do que é o vinho artesanal, o vinho colonial, o que é o suco e a polpa de fruta artesanal. E ali você cria critérios objetivos em que você diferencia um do outro. Então, no caso, para falar aqui da polpa de fruta, por exemplo, tem que ser de agricultura familiar, tem que ter uma escala de produção não superior a 80 mil quilos, né? Então, aí você criou
um critério que, superado esses valores estipulados, ele deixa de ser um pequeno. No universo da cerveja, a gente não tem isso. Quais que são as perspectivas que a gente pode buscar até que se surja uma norma, né, que venha para regulamentar isso? O porte da empresa frente à Receita Federal, por exemplo, a gente tem lá, né, a natureza jurídica, se é empresa de pequeno porte, empresa individual de responsabilidade limitada, né, EIRELI, EPP, ME, se é sociedade anônima, são alternativas que a gente tem, que a gente pode vir a buscar, enquanto a gente não tem uma definição em norma, em lei, que dê essa separação, né, do que é o pequeno estabelecimento dentro do universo da cerveja, entende? E aí é algo que a gente estava até discutindo, eu e o Marcus, de que forma que a gente pode buscar isso. E eu não sei se a gente vai ter tempo hábil para ter essa lei já para o próximo anuário, né, mas a gente buscar uma forma de fazer essa separação. A gente sabe que isso é algo que o setor demanda, mas dentro dos limites que a gente tem, de que forma que a gente pode alcançar essa informação. Perfeito. A gente viu que lá na Brasil Brau teve uma pergunta justamente sobre isso. Eu acho que tem uma... demanda. Eu acho que existe uma demanda, eu diria uma ânsia, uma vontade de entender isso, sabe? De se ver representado, de se ver entendido. Porque a gente estava falando de política pública, talvez a gente vai entender que quando a gente tiver um retrato do menor, a gente sabe o que é gigante. A gente não sabe estratificar talvez tão mais, mas a gente sabe o que é gigante. Se a gente partisse daí, era um ponto de partida. E o ponto de partida é só o começo, gente. Existe toda uma jornada até a linha de chegada. E a gente pode chegar e definir que gigante e pequeno não é suficiente. Mas é um começo, entendeu? Eu já trouxe esse dado numa reunião da Câmara Setorial para trazer algum tipo de... Porque quando a gente fala em bilhões de coisas, qualquer coisa, litros de cerveja, nossa, mouses, casas, copos... A gente não sabe o que é 1 bilhão. A mente é impossível de conseguir conceber o que é 1 bilhão. Sim. Então, se a gente traçar grosseiramente 1 milhão de segundos, todo mundo sabe que é um segundo. 1 milhão de segundos e 1 bilhão de segundos. 1 milhão de segundos, se não me engano, dá 20 dias. E 1 bilhão de segundos dá 20 anos. E aí, as grandes cervejarias produzem bilhões de litros. E as pequenas cervejarias, às vezes, nem chegam a 1 milhão. Né? Mas vamos ficar na casa. Então, a gente sabe que existe um abismo de representação aí das grandes e das pequenas. É que a gente tem realmente essa questão, que a gente internamente lá no mapa, a gente já debateu isso informalmente ali faz anos, décadas, sei lá. Mas qual critério usar, né? De novo, pensando para o pesquisador, você pode considerar litros produzidos, número de funcionários, a questão da receita. Área construída. Área construída. Você pode pensar em se faz parte de um grande grupo ou não. Dos 5 critérios, você tem que atender 3. Quer dizer, existem milhares de formas de você definir isso. Abertura do capital. E o que a gente vê é que o mercado ele quer, eu quero. Mas eu não posso pegar a definição da Brewers Association e então interiorizar. Pegar o regimento interno da Bracel e falar, não, agora isso aqui que é... Então, a gente está aberto a essa discussão organizada da sociedade para dizer, vamos por esse caminho, vamos por esse. A gente tem, como a gente acabou de falar aqui, diversas formas de classificar, da mesma forma que o vinho. Você falar que 20 mil litros por ano, não sei, do vinho colonial, na cerveja não faz sentido nenhum esse número, né? Mas pro vinho faz. Então, entender essas diferenças, entender quais dados a gente tem, facilidade de obtenção, para dar esses critérios. No meu mestrado, eu dei um critério lá, que é o humano, pequeno e médio, por número de funcionários. É o melhor? Não sei, mas é o que eu tinha na época, como pesquisador. Então, hoje, como mapa, a gente tem dado de produção. Tá, o pequeno, ele produz 5 milhões por ano ou 10? E aí? Quem responde isso para nós? A gente, então, precisa amadurecer isso dentro da Câmara Setorial, dentro da sociedade. E aqui a gente está fazendo isso, um exercício Sim. que eu acho que é importante também para a gente, cada vez mais, maturando essa cerveja ou esse... fermentando. Ih, vamos botar ela em barril para envelhecer. É isso aí. E assim, ó, e veja que essa maturação, da mesma forma que vai deixar uma cerveja melhor, ela vai deixar uma legislação melhor também. Então, se a gente for discutindo isso, participação social, trabalho na Câmara Setorial, elaboração de norma dentro das boas práticas regulatórias, consulta pública, então, assim, a gente vai ter um resultado que vai atender, de fato, a necessidade, né? Assim, vai ter uma norma que vai melhor atender o interesse público que ela se destina. É isso mesmo. É um princípio básico
básico dentro do nosso trabalho aqui, enquanto regulador. Sim. Por exemplo, nesse cenário que a gente falou sobre agricultura familiar, faz sentido para a produção de polpa de fruta, para suco, até para o vinho, mas para cerveja, vincular que para ser cerveja artesanal tem que ter agricultura familiar, talvez não faça sentido, porque é uma cadeia produtiva que tem uma outra distribuição, uma outra realidade, né? Então, aí esse não é um critério para ser utilizado, mas quais os critérios a gente vai chegar nesse processo de maturação. E quando essa ideia estiver madura, ela vai cair, vai se consolidar. Isso, ó, pra você ter um exemplo do que o Vitor está falando. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que limita a produção de cerveja no Brasil, acho que 150 mil litros por ano. Isso aí é um assassinato ao mercado cervejeiro. É um absurdo. É um absurdo. Por quê? Se a gente produz 15 bi... Então... da onde o cara tirou isso aí? É um congressista que não conversou com a sociedade, não conversou com o mercado, pegou uma ideia oportunista, pai, foi lá, fez um projeto de lei. Tanto é que o mercado é contra. Por isso que não adianta a gente sair aqui. Eu com o Vitor, a gente faz uma reunião em 2 semanas, a gente edita uma norma aí. E aí? Não é positivo para o setor. Sim. Por isso que cada vez que a gente debater sobre esse assunto, e com certeza hoje está sendo isso para a gente, quando a gente chegar, isso vai estar melhor maturado. Eu acho que vocês estão trazendo já aqui um belíssimo gancho para a última pergunta para quem não for mecenas. Porque quem é mecenas recebe conteúdo extra e vai saber mais do que a gente vai concluir aqui nessa conversa. Mas estamos chegando agora na última pergunta para quem não é mecenas. E tem muito a ver com isso, que assim, vocês trouxeram já uma visão, por exemplo, que determinado agrupamento é muito mais o interesse fiscal e de taxação do que a avaliação de produção, a avaliação de porte do mercado e tudo mais. E me criou uma paranoia muito grande aqui que eu prefiro nem falar, que vira uma oportunidade, né? Uma oportunidade ruim, bem ruim, assim. E aí eu fico com a pergunta que, assim, vocês acreditam que seja importante para o mercado? E aí eu vou fazer um adendo a essa pergunta, que é para o mercado, tanto quanto é para o mapa, pensar na estratificação das cervejarias por porte de produção, porque uma coisa é a demanda do mercado, a gente precisa saber isso por porte. Outra coisa é a organização do mapa, falar, cara, pra gente é meio indiferente saber por porte. Eu preciso ter o volume total. Traz pra gente, por favor, isso aí. Vamos lá. Eu vou usar de novo o exemplo da polpa e do suco, que é o caso mais recente que a gente tem. Do ponto de vista sanitário do mapa, dos aspectos tecnológicos e de segurança do alimento, a gente não tem como flexibilizar, porque naturalmente as exigências que são feitas são aquelas mínimas para se garantir o produto seguro. Então, a polpa de fruta artesanal ou aquela polpa de fruta, vamos dizer assim, convencional, ela vai ter que ser ofertada ao consumidor com a mesma segurança, certo? Então, desse ponto de vista, a gente não consegue flexibilizar. Mas, na oportunidade, a gente divide, né, em Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Trabalho, MDIC, enfim. Mas a política pública ela é transversal. Então, do ponto de vista do Ministério do Desenvolvimento, né, do MDA, para estimular a agricultura familiar até, para você fixar o agricultor familiar, para ele ter mais prosperidade na atividade, agregar valor ao produto que ele está ali produzindo. Ele está produzindo a fruta, então ele teria que ter um estímulo para ter mais facilidade de se conseguir o registro da sua fábrica de polpa. Então, aí veio essa demanda que resultou no suco e polpa de fruta artesanal. Historicamente, se a gente for lá mais atrás, a questão do vinho vai ser bem similar a isso também, da agricultura familiar associada à produção de uva e às pequenas vinícolas. Então, você tinha ali também essa questão. Na cerveja, embora o mapa tenha esse aspecto aqui na Secretaria de Defesa Agropecuária, onde eu trabalho, de segurança do alimento, da fiscalização para um produto seguro, regulação do mercado, proteção ao consumidor, isso não significa que essas demandas transversais também não sejam alcançadas por uma normativa de participação do mapa. Então, a partir do momento que a gente tenha, talvez, essa definição do porte da cervejaria, isso vai abrir portas para outro tipo de política pública que venha de carona com isso, né? Então, a cervejaria artesanal, que outro tipo de benefício que ela pode ter
a partir do momento que você tem uma definição de cerveja artesanal, onde que está o gargalo para o desenvolvimento desse nicho de cervejaria, quais são as necessidades dela, o que pode ser feito para que tenha mais prosperidade. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Como a gente disse, seria um pontapé inicial, né? Dali para frente o caminho ainda seria bastante longo. Eu enxergo mais ou menos assim. Perfeito. A gente aqui tá numa fase muito querendo entender isso, né? Tipo, como é que a gente chama a cerveja que não é a cerveja da grande corporação? Que não é a mainstreaming? Como é que a gente chama? É artesanal? Não é, porque todo mundo é fabril. É independente? Qual foi a outra, Leandro, que a gente falou? Artesanal, independente e especial. Especial. Ah, tem um especial. Eu até brinco, Ludi, assim, por exemplo, se você for considerar quem é o maior produtor de cerveja artesanal no Brasil, a gente não tem esse dado, mas eu poderia dizer, como pesquisador e consumidor, que é a Ambev. Cerveja artesanal? Grande chance. O Colorado não é artesanal? Não. É aí que tá o conceito. Exatamente. Então, mas você não acha que é importante? Porque assim, se Colorado é artesanal, Colorado tá em todo o Carrefour aí, entendeu? Esse que é o problema. Pera aí, Marcos, a Colorado não é independente, não é... Não. A gente tá falando de artesanal. Ué, mas artesanal nenhuma é. Todas elas são fabris. É isso que eu já acho. Assim, artesanal já começa assim errado. A gente já começa com esse vício de linguagem. Mas esse vício de linguagem é inescapável. Pela questão do craft, né? Como a gente vai traduzir craft? O craft pra nós é o artesanal. E a gente não vai fazer com a mão. Quando a gente faz cerveja em casa, você liga o fogão, você tem um termômetro, você tem um monte de equipamento que não é fazer com a mão. Você não vai pegar o do barro e fazer um vaso de barro com a mão. Não tem isso aí mais. Não. Aí eu discordo, assim, muito. Eu acho que artesanal a gente devia... É igual ficar falando de puro malte, que as pessoas que não entendem ficam repetindo que essa parada é qualidade. A gente continuar falando de artesanal, a gente tá educando todo um mercado que podia aprender certo e errado. Mas enfim, isso também sou eu, crica agora, sei lá, 10 anos depois tomando cerveja especial, cerveja independente, que a Colorado, tem ótimas cervejas. Sim. Mas não é mais artesanal, não é mais independente. Há muito tempo. Há muito tempo. Independente não é. Entendeu? A questão é o artesanal. Mas sim, eu entendo. Enfim, aí, por exemplo, eu acho que a gente vai chegando numa hora que a gente tá ficando difícil da gente nomear as pessoas. Isso é uma das coisas que eu, lá na Brasil Brau, tive algumas conversas, tipo assim, teu nome é Eduardo, o nome do Leandro é Leandro, o nome do Vitor é Vitor, meu nome é Ludmilla. Eu não quero que me chamem de Jéssica. Como é que você fala de mim, então? Jéssica é o nome da minha esposa, não dá. Desculpa aí, ó, tá vendo? A gente ainda podia ser xará. Mas, você entendeu? Sim. Lógico, é um passo que a gente tá dando aí pra, realmente, às vezes a gente não vai chamar de produto artesanal, a gente vai usar micro cervejaria. É isso. Então, né? Porque o artesanal é muito difícil de você dizer que, malte importado. As grandes também usam. Lúpulo importado, o Brasil inteiro usa, né? E aí? Mas aí cai no ponto que é o ponto do, por exemplo, que você estava falando ali do craft, né? Vamos voltar. Arts and Crafts, que era o movimento dos artesãos, tal, parará, que produziam aquilo lá na Inglaterra e todo o período pré e pós-revolução industrial, porque era um processo sem repetibilidade. Então, assim, o fato de ter maquinário não é um ponto que anula ser artesanal, porque eu posso ter um maquinário que seja a bandeja para fazer o jarro, que seja as espátulas para fazer o jarro, mas se eu repito sempre a mesma fórmula, e aí eu vou trazer aqui a praia. A praia não é artesanal há muito tempo, ela tem uma repetibilidade e uma constância da fórmula dela, da receita dela, que é um produto industrial. Todas da linha Colorado, tirando aquela série especial que eles fizeram no ano retrasado do Brasil, Cervejas do Brasil tal, parará, são industriais, eles têm uma linha constante que não muda, sabe? Então até assim, a questão do insumo talvez seja menos importante. Colou muito na minha cabeça o que o Vitor trouxe da agricultura familiar, porque aí bate um gatilho aqui de, até mesmo, se o lúpulo fosse brasileiro, se os maltes brasileiros e tudo, a gente tem uma nova categoria, que é da agricultura familiar, ele produz, ele entrega, tal, parará. Mas, tirando isso, já não é mais artesanal. Dentro do conceito craft, há muito tempo. Mas aí que eu acho que está o ponto. Isso eu vejo que é importante para o mercado. A minha questão aqui é, para o mapa, isso faz diferença, sabe? Ou tem que fiscalizar do mesmo jeito, porque eu estou entregando um produto que a pessoa pode se intoxicar, além da toxicidade padrão, né, que é do álcool. Mas a gente não está falando de fiscalização, tem que fiscalizar.
Quanto à segurança, é aquilo que eu falei, exato, isso é uma questão que não pode se ter flexibilidade, né? Porque o produto ele tem que ser seguro. Exato. É alimento. A gente até usa a frase, né? Que alimento é seguro. Se não é seguro, não é alimento. Então, assim, não é aí que vai estar a flexibilização. E agora sim, fazendo uma projeção do ponto de vista do mapa, do que poderia ter de ganho a partir do momento que você tem uma definição de cervejaria artesanal aqui de forma bem prática. Mas, ao mesmo tempo que prática um pouco precipitada, porque eu acredito que a análise que eu vou fazer, ela deveria vir após a gente ter a norma consolidada, porque é a partir daí que a gente vai ter uma percepção melhor. Mas vamos imaginar que, do ponto de vista da polpa artesanal, do suco artesanal, do vinho colonial, existe uma facilidade instituída em norma para a obtenção daquele registro. Então, quando você está com um estabelecimento que está nessa categoria de artesanal, para esses 3 produtos, você tem algumas modalidades de facilidade maior para se obter o registro e também na própria fiscalização. Isso sendo refletido também para a cerveja, bom, vamos pensar que a gente poderia ter um aumento do número de cervejarias registradas, e esse número maior de cervejarias registradas seria positivo para a sociedade, para o mapa, do ponto de vista que você está tendo um acompanhamento estatal melhor ali, está tendo fiscalização, então você tem menos estabelecimentos sujeitos a ofertar um produto com risco. Você abraçou mais parte desse setor dentro dessa esfera regulamentada, né, e fiscalizada. Então, a partir do momento que você criou a figura da cerveja artesanal, você está tendo uma entrada maior de estabelecimentos para o registro e, como consequência dessa política pública de registro de estabelecimentos, o produto mais seguro ofertado ao consumidor, uma regulação do mercado, está tendo menos concorrência desleal. Então isso seria uma característica positiva desse conceito. Só que, por que eu falo que talvez seja um pouco precipitado? Porque dependeria também de se saber qual foi o conceito estabelecido para essa cerveja artesanal e qual é o benefício que se terá a partir desse conceito, para se saber se realmente vai ter esse resultado de ter mais estabelecimentos entrando no registro. Talvez não tenha esse resultado. Então, assim, tem que ser pensado para que se obtenha esses resultados, né? Porque, do nosso ponto de vista, isso seria uma finalidade buscada com essa regulamentação, né? Você melhorar o cenário, ter produtos mais seguros, ter menos concorrência desleal. Então, essa normativa, essa regulamentação teria que ter como princípio buscar por isso, né? De certa forma. É importante essa questão, porque na questão da polpa de fruta e do vinho é mais fácil, porque nós estamos no Ministério da Agricultura. Quem produz esses produtos são agricultores. Quem produz uma cerveja é o quê? Um industrial. E o industrial, ele está na zona urbana. Ele é muito mais afeto, teoricamente, a Medic do que o mapa. Só como ele produz um alimento, aí o Vitor traz a questão do alimento, aí a gente tá. Tanto é que, para você produzir uma cerveja, você olha a IN do mapa e a RDC da Anvisa. Então a gente está num sombreamento aí de competências de atividade mais da indústria, alimento mais do mapa e de saúde e segurança da Anvisa. Então a gente tem, é um conceito difícil, tanto é que na Alemanha não existe mais essa diferença, é Ministério do Alimento. A Anvisa está dentro, o industrial está tudo dentro, porque eu estou olhando o alimento. Aí eu consigo fazer esses cruzamentos que vocês falaram com mais facilidade. Então por isso que, assim, falando por alto, assim, eu particularmente prefiro olhar não para o artesanal, não para a cerveja artesanal, mas para volume de produção. Gera menos debate, tem mais consenso, porque quando você entra no debate artesanal, como o Leandro trouxe, esse debate é pós-industrial, século XIX, século XVIII. Então, esses são os desafios que a gente tem para enfrentar, para a gente criar essa estratificação e realmente colocar as coisas nos seus lugares e aí sim, abrir margem para dizer, então eu vou dar um benefício para esse cara aqui, a partir dessa definição. Onde vai ser a regra? Vai ser aqui, mais para cima, mais para baixo? Então, eu acho que a gente vai nesse caminho. Que bom que a gente está falando sobre isso. Isso aí. É tão complexo que a gente vê que, para além dos critérios, a própria nomenclatura gera discussão. Né? Qual que seria o nome? Mas se a gente não falar sobre isso... Não, tem que falar, isso mesmo. A gente não sai desse lugar. Não, exato. Entendeu? A gente está falando de uma série histórica que vem desde 2000. A gente está falando de um mapa que é um anuário que é fornecido desde 2016. Vai fazer 10 anos de anuário e a gente não chegou nesse lugar. Estamos falando?
A gente é pentelho, a gente vai continuar falando. Então, é isso. Eu acho que é importante. A gente tá num momento de debate. Eu acho que é muito legal isso, sabe? Mas, enfim, novamente, meus amigos, nenhuma discussão no Surra de Lúpulo termina com solução, porque a gente aqui não quer solução. A gente traz perguntas, a gente não traz respostas, né? Exato. A gente traz respostas, mas a gente quer que as pessoas pensem em cima disso, né? E que venham conversar com a gente nas redes sociais, procurar o Marcuzzo, procurar o Vitor, procurar o Leandro, para que a gente enriqueça esse debate. Então, eu vou falar aqui, olha, a gente vai prender o Marcuzzo e o Vitor mais um pouquinho para mais uma pergunta, mas só quem vai ouvir essa pergunta são os mecenas. A pergunta é, o que a gente pode esperar de novidade para o próximo anuário? Além dessa que a gente debateu um cacete. Eu vou perguntar de outras que eu tô querendo muito ver, mas só vai saber quem é mecenas. Eu queria agradecer ao Marcuzzo e ao Vitor a presença aqui. Foi um prazer tê-los conosco novamente. Esperamos aqui no anuário do ano que vem, com certeza, e para falar de outros temas também. Então, muito obrigada. A gente que agradece. É uma oportunidade muito boa de a gente poder discutir quando a gente está fazendo esse documento, e eu acredito que eu tenho até falado na entrevista no ano passado, né? A gente faz esse documento pensando em levar os dados que são interessantes para o setor, né? E a gente sabe que quando a gente tem essa oportunidade de discutir o documento, isso só vai trazer melhorias para ele sempre, né? A gente vai levantar aqui pontos que a gente pode melhorar, questões que podem ser importantes de serem trazidas, que não foram trazidas dessa vez. Então, assim, é uma oportunidade muito boa de se discutir e de difundir também nosso trabalho, né? Então, os ouvintes de vocês que vão acompanhar ali a questão do anuário, vai divulgar também o trabalho que a gente está fazendo. Então, é super positivo, a gente fica muito feliz de poder participar. Perfeito. Só agradecer realmente, o prazer estar aqui de novo, né, Lud e Leandro, acho que é um espaço dos principais aí da divulgação do conhecimento cervejeiro no Brasil. Parabéns aí pelo trabalho novamente. E que a gente vai caminhando nesse caminho, trazendo isso que o Vitor falou, de trazer os dados, de melhorar para vocês. E vamos nessa, ano que vem a gente vai estar com a Anuário de novo, a gente vai estar à disposição. Quem sabe a gente não marca no presencial, numa mesa de bar? Pois é. Opa, aí sim. Toda hora. Aí melhor ainda mais, eu tenho certeza. Toda hora, com certeza. E eu finalmente poderia acompanhá-los bebendo também durante a gravação. O Vitor nunca pode. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, trocar com essa paciência que vocês têm para lidar com esses dois psicopatas dos dados que ficam fazendo perguntas em cima de cada vírgula e elocubrando em cima de cada percentual aparecido. Muito obrigado mesmo. Acho que essas trocas sempre amadurecem a gente a entender como ler o relatório, como ler o anuário, entender o objetivo do anuário e entender onde a gente pode melhorar em cima dele e em cima dos dados que a gente tem, seja da pesquisa do retrato dos consumidores de cerveja ou seja do anuário, a gente colar esses dados e entender o que a gente pode melhorar. Muito obrigado, viu, gente? Boa. É isso, meus amigos, encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo e conteúdo incrível toda semana. Ana Castilho, Eduardo Teles, Luana Bandeira, Carlos Eduardo Rocha de Santana, Lucas Pirola e Jara Pinheiro. Agora sim, meus amigos. Leandro, o que a gente fala? Até semana que vem. Até semana que vem, porque eu não aguento até o anuário que vem, então vamos ficar na semana que vem. É isso aí. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.